Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve. Meu nome é Matheus Pompeu Santana, estou como apresentador do podcast da Difusão Legal. No episódio de hoje, temos a honra de receber o nobre doutor Mauro Martins, advogado criminalista da cidade de Londrina, mas com atuação por todo o território nacional. O doutor Mauro Martins é graduado em Direito pela PUC Paraná, pós-graduado pela Escola da Magistratura do Paraná em Direito Aplicado, possui também pós-graduação lato sensu em Direito e Processo Penal pela Universidade Estadual de Londrina, a UEL, é psicanalista, teólogo e também advogado há 13 anos, membro da Comissão dos Advogados Criminalistas da Subseção de Londrina da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Paraná, e membro da Confraria do Crime. Realizado essa breve apresentação, passo-lhe a palavra para suas considerações iniciais. Bom dia a todos aí que nos ouvem. Bom dia, Matheus. Obrigado pelo convite. Me sinto lisonjeado aí pela oportunidade de poder participar desse podcast e estou aí à disposição para esclarecer eventuais dúvidas, que eu puder acrescentar aí àqueles que estão nos ouvindo. E vamos lá. Muito obrigado pela gentileza, doutor. Eu quero saber o seguinte: qual que é a cidade que o doutor nasceu, que o doutor foi criado? Nasci na cidade de Londrina, né, uma família de três irmãos. Família originariamente avós paternos da Bahia e avós maternos do Japão e Itália. E atualmente Mu- aí resido até hoje na cidade de Londrina, no Paraná. Muito legal, interessante. Como que o doutor, quando que o doutor decidiu iniciar a graduação em Direito? O doutor tem algum familiar no mundo do direito, que seja advogado, defensor público, membro do Ministério Público, do Poder Judiciário, que tenha te influenciado? Ou o doutor é o único da família que decidiu pelo mundo do direito, pelo mundo jurídico? Matheus, é interessante falar um pouquinho da história, uma vez que a minha paixão assim pela área criminal vem desde criança, nos filmes policiais, né, investigação e desvendar crimes. Então sempre foi fissurado nessa área. Posteriormente aí fui aí fazer alguns cursos na área de eletrônica, eletrotécnica, tendo visto que meu pai era funcionário da Copel, né, da Companhia de Energia aqui do Paraná, hoje aposentado, e era o sonho dele que eu entrasse aí na área da eletrotécnica para poder trabalhar na Copel. Cheguei até a fazer concurso da Copel, fiz estágio na Copel, acabei fazendo aí um curso de técnico em eletrônica, então eu sou técnico em eletrotécnico, técnico em eletrônica e não troco um chuveiro. Enfim, passado um tempo, eu acabei aí tendo a minha conversão com meus 27 anos e tinha vontade de fazer teologia. Em um dado momento aí para fazer o curso de teologia, fiquei em dúvida se eu me inscrevi em teologia ou direito, que era a minha paixão, os dois. E acabei aí buscando uma orientação através de oração, através de conversa com pastores, indo para a área jurídica. Me inscrevi no vestibular da UEL, da Unifil, né? A UEL não consegui passar de primeira, a Unifil conseguiu, meu pai conseguiu, a PUC fiz, passei também, e aí fiquei na escolha. E eu lembro que nessa época aí, eu optei aí por fazer a PUC e com a condição do meu pai me ajudar a pagar a mensalidade. Naquela época lá eu era divorciado, quando eu comecei a faculdade de Direito, e eu tinha um filho, e na época eu pagava uma pensão e com essa pensão ajudava a pagar a escola dele, que era particular, era no Marista. Então são as duas instituições aí conveniadas, o Marista e a PUC, né? E em um dado momento meu pai e minha mãe entrou no processo de divórcio, lá pro terceiro, quarto mês do primeiro ano da faculdade. Meu pai chegou para mim e falou, ó, filho, não vou poder te ajudar mais a pagar metade da faculdade. Naquela época eu ganhava muito pouco, né? Eu era casado, tinha pensão, tinha algumas coisas para acertar e eu fiquei naquela sinuca, para ir agora, porque eu não vou conseguir continuar o curso. E eu lembro que naquela semana mesmo, foram na sala de aula ofertar bolsa de 50% de desconto na mensalidade. Eu falei, nossa, glória a Deus, graças a Deus aí eu vou conseguir. E aí fui lá, me inscrevi, falaram as condições. Eu lembro um rapaz da secretaria lá da PUC, olhou para mim assim e falou, olha, tem a bolsa do ProUni. E aí fez uma entrevista assim bem breve comigo. Falou, você trabalha com o quê? Qual que é a sua renda familiar e tal, e tal. Você estudou só em escola pública, isso aqui, assim e tal.
Eu falei, não, você preenche os requisitos, porque você não se inscreve. Para quem sabe, uma vez você consegue. Aí passou a relação dos documentos, corri atrás e apresentei. E eu sei que daí eu tive o retorno e na descrição ali na ficha, né? Eu lembro que foi bem assim, transparente em tudo que eu escrevi ali. Falei que estava passando também por um processo de divórcio. Meu pai me ajudava, e aí não poderia me ajudar, e que eu já estava pagando uma pensão, e com essa pensão era utilizada até para pagar a escola do meu filho, que era particular, citei a instituição, e parte dessa mensalidade o avô pagava, parte eu pagava, enfim. E aí se tem um versículo bíblico na época, Mateus, que assim, que me veio à mente, né? E eu faço até questão até de citar ele aqui no podcast, e deixa eu só aqui fazer a leitura dele aqui, e coincidentemente é Mateus 7,7. Então ele fala ali: peça e será dado, busque e encontrarão, bata e a porta será aberta. E aí eu fiz questão de citar esse versículo lá no texto, né? E aí fala, porque todo aquele que pede recebe, que busca encontra, e ao que bate abrir-se-á, né? E aí ele fala: de qual dentre vocês é um pedindo um pão, o seu filho dará uma pedra, e pedindo um peixe, lhe dará uma serpente. Se vós, pois sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus e tal, que pedis, dará bens aos que pedirem. Tá. Aí fiz essa citação, né? Eu sei que daí passou 15 dias, eu recebi a ligação, e aí me falaram que eu tinha sido contemplado com a bolsa. E aí eu até fiquei em dúvida, né? Falei assim, mas é só do primeiro ano? Não, na bolsa integral. Aí eu queria chorar de alegria, porque, desculpa, foi um momento bem, assim, difícil da minha vida. Eu passei por um divórcio, meu pai e minha mãe divorciando. E aí, tipo, eu vi que meus sonhos, ele poderia se acabar, né? E aí, daí eu vi a resposta de Deus naquela época. E, enfim, e foi isso, cara. E aí, iniciei o curso com todas aquelas dificuldades, porque sempre estudando em escola pública e não tinha hábito de leitura. A gente sabe que quem cursa direito aí sabe a dificuldade que é. Não tinha hábito de leitura, tive que me esforçar muito, estudava até de madrugada. Eu lembro que daí na época eu consegui pegar uma lojinha no camelô e eu vendia alguns CDs, DVDs, nessa loja do camelô aqui em Londrina, né? Que muitos aí conhecem. E aí, o tempo que eu tinha para estudar era após a faculdade, e quando às vezes sobrava o tempo, eu estudava ali no próprio balcão ali da loja do camelô. E aí eu sei que minha rotina de estudo era lá. Tipo, eu estudava até 1, 2, 3 horas da manhã, quase todos os dias. E o tempo que eu tinha, eu estudava no balcão da loja. No intervalo de um cliente ou outro, almoçava rapidinho ali, porque eu não tinha ninguém para poder ficar ali na loja, não tinha condições de pagar funcionário, né? Então eu estudava por ali mesmo. E foi assim o meu início, estudando, trabalhando. Não conseguia fazer o estágio em nenhum tipo de escritório, porque eu tinha despesa para acertar, tinha pensão para poder pagar, despesa com casa. E eu fiz só o núcleo, né? Só o núcleo, enfim. Mas assim, todo o curso me dediquei muito, né? E toda dúvida que eu tinha, eu perguntava sem medo, sem vergonha. Tudo que passava para ler, eu lia, todos os textos, fazia questão de ler, até os textos, às vezes, que é um pouco mais chato, né? Filosofia, tem um pouco, o pessoal tinha um pouco de dificuldade, eu já gostava, né? Filosofia, sociologia, né? Criminologia, então para mim era muito bom. E eu lembro que em um dado momento, aí no último ano da faculdade, onde a UAB começou a permitir fazer o exame antes de concluir o curso, e lá no meio do ano, no último ano, o pessoal foi para se inscrever para fazer a primeira fase da OAB, daí o amigo falou assim, vamos lá se inscrever. Eu nem preparei, não estudei nada. Vamos se inscrever, vamos ver, quem sabe dá certo. Me inscrevi. Aí fiz uma semana de resolução de questão no Marcar, um cursinho preparatório que era só de resolução de questão. E aí fiz a prova, passei, né? Naquela época era 50 questões, eu, se não me engano, acho que isso aí tem 51, 52 questões. E eu falei, putz, agora eu vou ter que estudar. E aí eu lembro que daí comecei a estudar para a segunda fase, iniciei um curso preparatório no Damasco. E ainda naquela época eu lembro que não tinha assim, uma área bem definida, mas eu gostava muito da área trabalhista, direito trabalhista e tal.
e acabei fazendo a segunda fase de Direito do Trabalho. Fiz o cursinho e fui fazer a segunda fase. Na segunda fase, eu lembro até hoje que caiu um procedimento especial, Matheus, um procedimento de processo civil na segunda fase trabalhista. E assim, os cursinhos, eles, algumas algumas questões de procedimento especial eles passam. Eu lembro que naquela época não foi falado sobre um procedimento especial que poderia cair e caiu bendito, porque os pessoal que faz aí os cursinhos, o pessoal que estuda e tal, sempre tem a maneira de sempre seguir aquela instituição que está aplicando as provas. E aí eu falo assim, ó, a prova tal, tal, sempre tem caído isso. Daí eles passam as peças que sempre caem, porque é muitas peças. E aí passou, e essa não havia passado. E como eu gostava muito assim, do direito civil, processo civil, e caiu uma peça de consignação em pagamento. E para identificar a bendita peça numa ação trabalhista, né? Eu falei, puta, agora tem que fazer uma reclamatória e consignar os pagamentos. Eu falei assim, mas, puta, reclamatória não cabe aqui, por isso e aquilo, pra você errar o nome da peça, enfim, já era, né? E aí eu sei que fiquei nervoso com aquela situação, foi no banheiro, lavei a cabeça, fiz uma oração e voltei. Aí voltei, naquela época era permitido a consulta, né? Só que tinha um pouco de exigência a mais porque era permitido consulta. E aí, consultando, aí abri, achei a bendita peça. Falei, putz, esse aqui, escrevi. Faltando meia hora para terminar o tempo. Isso. E sabe quando você, acho que todos passam por isso, quando faz a segunda fase do OAB, fala, putz, será que eu escrevi certo? Será que a peça era mesmo? E ficou aquela dúvida. Aí saí, e lá fora eu conversei com um amigo meu, que também fez segunda fase trabalhista, e já está estagiário, acho que uns 3, 4 anos já, num escritório que atua somente em trabalhista. Hoje ele é conselheiro da OAB, é o João Garla, né? Faço citar aqui, é um colega, um amigo, que sempre aí está precisa de alguma coisa, a gente procura ele também, esclarecer alguns pontos. E ele falou assim, não, Mauro, você acertou essa peça mesmo, essa peça. Enfim, aí conversei com o Danilo Delarco na época, né? Falei assim, o Danilo caiu assim, 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 assim. Ele tava até triste, assim, meio desanimado. Falei, putz, né? O Danilo, assim, é um cara excepcional. Eu acho que ele dá aula na Unifil, eu não sei se ele dá aula no cursinho ainda, né? Daí ele falou assim, pô, que bom, Mauro, tal. E o duro que eu não passei essa peça, nunca imaginava que ia cair essa peça. E aí ele falou, não, você passou. Eu expliquei como foi feito. Então você passou. Você pode ter certeza que você passou. Enfim, eu sei que na época passou acho que 10% das pessoas que se inscreveram na segunda fase ali, trabalhista. Então ali foi, eu já estava vendo a mão de Deus desde o início, né? Quando consegui o curso, e a mão de Deus ali novamente na segunda fase. Não era permitido repescagem, né? Se você não passa a segunda fase, tinha que fazer tudo de novo, e aí já é. E enfim, beleza, fiz. E agora, né? Eu lembro que quando passei, aí o resultado passou, né? Naquela época eu estudava na PUC, eu tinha uma CG, uma CGzinha de 2001, salvo engano. E aí eu cheguei na faculdade, capacete na mão, aí eu fiz questão de raspar a cabeça, né? Calça jeans, camiseta polo e meti uma gravata, entrei dentro da sala, pra dar uma zoeira. Daí eu lembro que eu fui acolhido ali pelos colegas, né? E aí vários ali deu risada, bateram palma e tal. E daí eu lembro que da turma ali que fez, acho que passou, se eu não estiver enganado, acho que 6 ou 7 pessoas que se inscreveram que passaram. Enfim, terminei o curso e falei, e agora? Né? Eu acho que todo mundo fica nessa dúvida. E agora o que que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Vou trabalhar para alguém ou vou montar escritório? Ou vou fazer concurso, né? E eu sei que eu conversando com um advogado e professor, eu lembro que ele era cliente da minha loja, eu passei a vender celular também em um dado momento, né? E aí conheci todos, boa parte dos professores da PUC, que acabaram se tornando cliente meu lá no Camelô. E aí, um dado momento, o Claudine Terra, foi professor meu na PUC, eu conversando com ele, doutor, eu estou com dúvida se eu vou advogar, se eu vou trabalhar, se eu vou fazer concurso. E ele falou assim, Mauro, vai advogar, você vai se dar muito bem. Mas por quê? A advocacia cara, é prestação de serviço, e você fala muito bem, você vai saber esclarecer, vender o seu serviço, então você vai se dar muito bem. E fiquei com aquilo na cabeça. Enfim, passando no calçadão, entrei no edifício aqui em Metrópole, hoje que eu tenho um escritório até há 13 anos, e perguntei se tinha alguma sala para alugar, isso aqui e tal. Eu falei, tem uma sala para alugar. Aí peguei o telefone, fiz contato com a pessoa, falou o valor. Pô, esse valor dá para encarar. E foi assim. Aluguei a sala, sem cliente, sem móvel, segurei o ponto
e fui correr atrás aí para fazer pesquisa, levantar preço de valores. Aí um outro colega que passou também comigo na PUC, que topou entrar em sociedade comigo, e aí a gente adquiriu todos os móveis, computadores e tal. No início era eu e ele, o Guilherme Casado, que hoje está fazendo medicina em Maringá, é mestre em Direito Tributário, foi assessor da presidência da Sercontel, daqui de Londrina, e iniciou nós dois aí o escritório. E aí, por incrível que pareça, né? O primeiro caso que apareceu no escritório. Latrocínio, antigamente era formação de quadrilha, furto, roubo, adulteração de chassi, uma quadrilha especializada em roubo de trator no interior de São Paulo. E eu fui atender, a polícia de São Paulo veio, prendeu o cliente aqui em Londrina. Aí o cliente me ligou, fui lá atender, daquele jeito, cabeça raspada, calça jeans, camiseta polo, capacete no cotovelo. E aí bati na casa para poder entrar, fui de polícia. A polícia já me recebeu com uma arma em punho, né? Falei, quem que é esse cara, né? Eu sou advogado, só deixa eu ver sua AB. Apresentei o AB. Aí a gente vai aplicar aquela teoria na prática, né? Vai mandado de prisão, mandado de busca, o que que é? É mandado de prisão, deixa eu ver o mandado. Na época não era mandado eletrônico, era tudo mandado físico, né? Isso aí foi em 2010. E aí foi aplicar a teoria na prática, o conhecimento que a gente adquire na teoria, questionar o mandado. Cheguei lá, a casa está revirada, objetos já estavam sendo apreendidos, e aí você já começa a impugnar essas questões. Se é mandado, tem que ficar restrito ao mandado, não tem que dar permissão a fazer a busca, algemar de mão para trás, não tinha necessidade, a gente já citei a súmula 11, e aí eu vi que foi tendo traquejo para coisa. Enfim, era uma prisão temporária, e numa sexta-feira ia levar ele para ser interrogado na segunda-feira em Avaré. Pois bem, não tinha terno nem gravata, não tinha livro, era só cópia que eu tinha, alguns trechos dos livros da faculdade. E aí foi, eu lembro que na época ali eu fui pedir uma orientação para uma querida amiga aí, que hoje tem como colega de profissão, Fernanda Viotto, né? Que o avô dela era o Mauro Viotto, ela é finalista aqui do Paraná, residia aqui em Londrina. E aí fui tirar algumas dúvidas com ela em relação ao procedimento, né? E ela me esclareceu alguns pontos e foi, domingão, comprar terno e gravata, comprar livro de direito e processo penal. Aí na segunda de madrugada eu peguei a estrada e fui lendo, revisando, até porque não tinha tanta intimidade com a matéria, né? Ao conhecimento da faculdade, e fui para lá, para São Paulo. Chego lá em São Paulo, um cara que nunca fez estágio no escritório, sem conhecimento na prática da área criminal, deixa eu ver o inquérito. Aí vem o escrivão, me entrega um inquérito, Matheus, de 9 volumes, mais de 2.000 páginas. Pai, pai amado. E lá vai lá eu, dar uma lida para tomar conhecimento acerca disso, que tinha de prova contra o cliente, para poder fazer o interrogatório dele antes. Enfim, consegui dar aquela lida, leitura dinâmica, e preparei o cliente para ele poder falar. Pois bem, preparei o cliente falou. 2 dias depois, o delegado revogou a prisão do meu cliente. Voltei para casa, feliz da vida. Putz, consegui soltar meu primeiro cliente no primeiro caso, um caso no interior de São Paulo. E aí, diante disso, como eu tinha loja no camelô, conhecia muita gente, começou a aparecer outros casos na área criminal. E ainda não tinha certeza se eu ia advogar, eu tinha um sonho de ser delegado, assim, o maior sonho também era de ser juiz. E aí foi quando eu ingressei na escola da magistratura. E o pessoal falava assim, é interessante você fazer e tal, te dá um conhecimento aí amplo, né? Então, eu lembro que eu iniciei aí a escola da magistratura logo que eu terminei a faculdade, para poder ter um leque maior de conhecimento e tentar a magistratura. Fiz aí o curso, conheci vários juízes lá, né? Que hoje atuam aí aqui no Fórum de Londrina. Conheci promotores, conheci advogados. E no curso da Escola de Magistratura eu tive a certeza que eu queria advogado. Aí. Foi interessante, foi um divisor de águas ali para mim.
adquiri um conhecimento bem amplo de tudo, tive conhecimento ali, aquele conhecimento de juiz, a forma como pensam, a forma como esperam que o advogado ali haja, né? Esperam que o promotor haja. E ali foi uma bagagem muito boa para mim e ter a certeza que eu queria advogar. E, posteriormente, daí iniciei o curso na UEL, Direito e Processo Penal. E aí começou a aparecer muitos casos na área criminal, e, através de indicação, o advogado criminalista que não solta, difícil mercado para ele. E eu tive sucesso no primeiro caso, e os demais casos foram aparecendo, foi conseguindo, né? Então, aí começou a procura. Aquele cara que fez a segunda fase em Direito do Trabalho, estava já, a área acabou me escolhendo pela facilidade pelo traquejo que eu acabei tendo, pela malícia ali de atuar nessa área e acabei sendo especialista aí na área criminal. Pois bem, depois acabei integrando aí a comissão dos criminalistas logo no início, né, quando eu comecei a fazer especialização e desde então aí tenho atuado aí boa parte aqui no escritório, na área criminal. O meu sócio na época, o Guilherme Casado, acabou se desligando da sociedade, assumiu a assessoria da presidência da Sercontel, junto com o presidente atual, que na época ele era da ABIN, né? Daí ele assumiu a presidência aqui da Sercontel e ele foi chamado para trabalhar como assessor da presidência. E aí eu fiquei sozinho, contratei advogados para atuar na área trabalhista, aí posteriormente contratei advogados para atuar na área civil, e aí foi expandindo, aí contratei outros para ajudar na área criminal. Meu filho iniciou a faculdade de Direito, acabou escolhendo também fazer a faculdade de Direito, né? Eu deixei ele bem à vontade e ele acabou fazendo a faculdade de Direito, na Unifil, e desde o início da faculdade começou a fazer estágio comigo. Estagiou também no Ministério Público, né, na Vara de Execuções Penais, e é isso. E hoje estamos aí, há 13 anos no mercado, atuamos aí em todas as áreas, civil, trabalhista, criminal, consumidor, previdenciário. Essa é um pouquinho da história, Matheus. Doutor, Mas vamos lá, diga lá. história de lutas e uma história muito inspiradora, né, para quem nos ouve. Eu vejo que toda a sua luta que teve no início da tua carreira, né, durante a tua graduação em Direito, foi recompensada, né? Deus recompensou toda a tua luta, o teu esforço, né, doutor? Então, todo esse sucesso na advocacia criminal, sem sombra de dúvidas, é resultado do esforço, né, e da sua persistência em continuar no mundo do direito, né? Também com a graça, né, que Deus lhe concedeu. Agora, a questão é bem interessante, né, porque o doutor faz a prova na segunda fase dos exames de ordem em direito do trabalho e tem sucesso na advocacia criminal. O doutor Interessante. faz uma pós-graduação na Escola da Magistratura do Paraná, porque objetivava prestar concurso público para a magistratura, e, no entanto, é na Escola da Magistratura que o doutor verifica que a tua área era advocacia. Explica um pouco melhor, doutor. Exato, Matheus. Um dos pontos aí que eu verifiquei que seria interessante ter a certeza que eu queria advogar, porque um dos pontos aí é aquela sede de você fazer a justiça, lutar pelo direito, né? Porque o juiz ele faz justiça ali, ouve as partes, ele dá a sentença. Mas ali o advogado eu vejo que ele tem uma missão assim fundamental, né? Fundamental ali para ele poder assessorar essa pessoa, ainda que a pessoa às vezes não tenha condições de te pagar, eu vejo como um sacerdócio, né? Eu vejo como a imagem de Cristo, né? O Cristo se refere muito aí, intercedendo como um advogado, né? Como um mediador, como um advogado justo, né? Então, senti assim mais adequado, eu senti que eu poderia exercer com melhor conhecimento daquilo que eu aprendi, colocar em prática para poder assessorar e poder exercer com maestria tudo aquilo que eu adquiri, toda aquela experiência que eu tive, não só na faculdade, Matheus, mas na experiência de vida. Eu entendo que o profissional de direito é importante ele ter uma experiência de vida, né? Eu vejo que a idade que comecei o curso de Direito, para mim, foi muito interessante, porque eu iniciei lá com meus 27 anos e já tinha uma bagagem de vida, né? Fui vendedor, né? Trabalhei na feira, atualmente, hoje, ainda tem a feira, né? Eu trabalhava na banca de pastel, trabalhei com o taquefe, né? Na banca de pastel. Então, eu vim de uma história assim, trabalhando no Ceasa, né?
puxava carrinho no Ceasa de madrugada, trabalhei depois na banca de verdura, na feira. Então, tudo isso foi acrescentando, a bagagem. Trabalhei em sacaria, era saqueiro lá, e tudo isso só foi me acrescentando, experiência de vida, né? Pra você ter uma ideia, eu tive que fazer o acordo, né, na época do divórcio do meu pai e da minha mãe, para evitar qualquer tipo de conflito. Então, eu meio que intermediei o acordo entre as partes. Obviamente que na época eu não poderia assinar, né, mas aí consegui resolver através de acordo, intermediando as partes, os advogados ali. Então, para mim, foi muito boa a experiência que eu tive. Ali no Camelô me deu uma bagagem muito boa, né? De certo e errado, né? Adquiri muita malícia ali, né? Para você poder atuar, saber aquilo que você pode falar, o que pode fazer, o que você não pode, aqui você tem que se abster. Então ali também foi uma escola para mim, um aprendizado, né? Então eu acho que tudo isso acrescentou para mim ali, desde, e obviamente, né, na minha conversão também entendi muito, e aí coincidiu a conversão com o curso de Direito, e me dedicava muito não só na faculdade, mas também no curso. Posteriormente fiz também, aí por fim, né, Matheus, acabei a minha formação e também eu sou graduado em teologia, sou teólogo, né? Acabei aí por fim fazendo aquilo que eu queria fazer lá no início, fiz a teologia na Faculdade Sul-Americana, sou teólogo. Posteriormente, agora recentemente terminei aí o curso de psicanálise pela Sociedade Psicanalítica do Paraná, então sou psicanalista também, e isso aí tudo veio agregar. Psicanálise eu fiz aí com o intuito aí, como a gente atua na área criminal, entender um pouquinho sobre o cliente, sobre as partes, testemunha, atuação em audiência, né? A atuação no tribunal do júri, então te dá algumas bagagens a mais. Tem um outro curso ainda que eu tenho vontade de fazer, Matheus, que é o curso de psicologia. Atualmente estou fazendo outra graduação também, de negócios imobiliários. É um ramo aí que eu acho interessante, e aí com ao longo desses tempos aí advogando, comecei a fazer alguns investimentos na área imobiliária, então aí acabei começar um curso aí de negócios imobiliários para poder entender um pouco esse mercado e, sei lá, futuramente, se Deus quiser, abrir uma imobiliária também. Hoje, atualmente, estou fazendo uma especialização em Direito e Processo Militar, né? Processo Penal Militar, uma vez que a gente tenha atendido vários casos aí, que envolve, às vezes, a atuação da Polícia Militar, tanto para atuar como advogado ali nos casos das vítimas, né, que foram alvo de alguma truculência por parte da Polícia Militar, ou até mesmo aí, a gente não sabe, né, se eventualmente o militar envolver algum crime e a gente poder também prestar essa assessoria jurídica. A atuação do, Se deixar, vou falar muito, hein? Fique tranquilo, doutor. A atuação do escritório é bastante ampla, né? Doutor, eu gostaria de saber o Sim. seguinte: quais foram, o doutor já mencionou o primeiro caso, né, que esteve sobre o seu patrocínio. Quais os casos curiosos que já passou pelo teu escritório na área criminal e também em outras áreas, eventualmente, caso tenha? Olha, Matheus, eu acabei pegando vários casos e como você acaba atuando na área criminal, né, tem muitos casos que acabam sendo objeto da mídia. Então, recentemente, né, já no início, logo no início, acabei pegando um crime de homicídio que repercutiu bastante. Aí, posteriormente, peguei um crime que envolvia uma operação, que envolvia aí uma corrupção por parte de algumas pessoas em licitação, envolvia pessoa ligada ao Beto Richa. E então aí você vai ficando em evidência diante desses casos e a sua atuação. E é interessante que você aprende muito, porque daí você começa a advogar com pessoas assim, eu advoguei junto com um professor da faculdade, né, pelo processo aí, Gabriel Bertini, não sei se ele dá aula na PUC hoje, né? E aí a gente estava lá adiante, no mesmo processo ali. E, assim, muito interessante. Você vai agregando mais conhecimento e aí aquilo, né, você vai também buscando mais conhecimento, se aprimorando, né? São casos um pouco mais complexos, são casos, assim, que se você não vê cotidianamente, né? Crime de licitação.
Você está acostumado ali com o roubo, com a receptação, o tráfico, o furto, né, o estelionato. Aí você vai pegando aqueles crimes que quase não aparecem, mas quando aparece envolve uma complexidade muito grande, porque não envolve uma investigação por parte do GAECO, ali é uma investigação robusta, interceptação telefônica. Daí você começa a entrar em outros tipos de casos também complexos que envolve organizações criminosas, né? E aí você vai tendo que aprimorar, estudar mais, se dedicar mais. E é muito bacana isso. Isso aí vai agregando aí experiência a você. Obviamente, o profissional do direito é os nossos mandamentos aí, que a gente sempre tem que estar estudando, né? Porque se você aí, o direito está sempre em constante transformação. Se você não acompanha, né? Cada dia mais, como diz lá o Eduardo Couture, né, você se torna menos advogado. Então, aí aos colegas que estão iniciando, que estão aí na labuta, constantemente você tem que estar lendo, se aperfeiçoando, então nunca parar de estudar. Sem sombra de dúvidas, muito importante. Sabemos que na nossa amada Londrina há inúmeras emissoras de rádio e televisão. Diante disso, é por óbvio que casos criminais acabam tendo grande repercussão midiática, né? Desse modo, eu gostaria de saber do doutor o seguinte: como que é a atuação do advogado criminalista em casos de grande repercussão? Quais as complexidades, os dissabores, também os pontos positivos, né, que tem na atuação de casos dessa natureza? Matheus, é interessante essa pergunta, porque, assim, primeiro, tem advogados que não gravam entrevista, não falam sobre o caso, uma forma de estratégia, né? E tem advogados que procuram falar. Assim, eu pondero muito essa questão de gravar entrevista, porque tem situações que é interessante falar, tem situações que é interessante você falar alguma tese criminal, e tem situações que você tem que ser o mais sucinto possível. Até porque, Matheus, porque assim, tem cliente que te conta toda a verdade. Tem cliente que ele não te conta a verdade. E aí, veja bem, né, o advogado ali, o operador de direito, o profissional de direito, ele vai lá e grava uma entrevista e compra aquela informação que o cliente passou e reproduz isso na mídia. Posteriormente, vem a informação que não é nada daquilo. E aí fica uma situação até desagradável para o profissional, ele fica numa situação desagradável, porque aí depois ele vai vir na mídia e vai falar o quê? Ah, o cliente mentiu para mim? E aí não vai poder falar isso, né? Então, o que aconselho, caso o advogado for gravar a entrevista, primeiro ponto, tem que estar muito preparado para poder encarar um repórter, porque a gente sabe, o repórter ele vai fazer pergunta a título de esclarecimento para a sociedade, né? Ele não vai para a comunidade jurídica, mas para a sociedade em si. E se o advogado não estiver preparado ali para as perguntas, possíveis perguntas, conhecer aí aquela atuação daquilo que ele está fazendo, é melhor ele não gravar, falar que vai se manifestar no processo, ou que não teve conhecimento aí de todos os fatos, que prefere aguardar para posteriormente falar alguma coisa, ou assim, ele falar através de nota escrita, que acaba sendo mais prudente, né? Eu, por mim, assim, eu tenho falado com a imprensa, né? Tem situações que eu tenho falado algumas teses, algumas questões, tem situações que eu tenho defendido o cliente na imprensa, sustentando algumas teses que eu já preparei no início e é aquilo que eu vou levar para a instrução. Então, é uma coisa, assim, pensada, mas é uma conversa bem franca com o cliente também, né? Porque é uma forma de defesa, eu vejo como uma forma de defesa você poder também permitir essa palavra do defensor e manifestar perante a imprensa, porque, veja bem, Matheus, o promotor de justiça vai lá e fala alguma coisa, o delegado fala alguma coisa, ou o policial fala alguma coisa. E aí o advogado, às vezes, é interessante ele, porque ele é a voz de direito daquele patrocinado, né? É interessante, às vezes, ele falar alguma coisa, ainda que sucinto, mas falar alguma coisa. Obviamente é aquilo, volta de ser, né? Ele tem que ter conhecimento e estar seguro daquilo que vai falar, porque da mesma forma que ele acha que pode ajudar, ele pode também acabar complicando a situação do cliente. Às vezes o cara está inseguro, então é melhor falar por meio de nota escrita. Não quero gravar, mas eu vou mandar uma nota escrita. E aí ele tem tempo para ele pensar melhor. Porque ali, quando você grava ali, você grava e os repórteres, com a experiência que eles têm, né, sempre estão gravando com casos policiais, eles são muito experientes, né?
nas perguntas. Então, você também tem que tomar cuidado naquilo que você responde. É isso, Matheus. É um conselho que eu dou para os advogados aí. Perfeitamente, doutor. O doutor, como atua bastante na advocacia criminal, certamente atende inúmeros casos de prisões em flagrante delito. Londrina, segunda maior cidade do estado do Paraná, certamente tem um número elevado de prisões em flagrantes no dia a dia, o que é o atendimento do advogado em situações de prisão em flagrante, como que a situação de acompanhamento da pessoa conduzida à presença da autoridade policial, qual que é a importância do advogado para o conduzido e também para a autoridade em si na questão do respeito, né, das garantias e direitos individuais fundamentais. Se eu puder responder, eu agradeço. Matheus, é um ponto interessante. Primeiro ponto, né? O advogado não ganha as coisas no grito. O advogado iniciante de carreira aí, que atua na área criminal, não adianta ele gritar o direito. Não adianta ele gritar o direito que ele vai criar embaraço numa situação aí de um possível flagrante, com a polícia militar, ou com a polícia civil, ou até mesmo com o delegado. Não adianta ele gritar esse direito. O advogado ele tem que, primeiro ponto, Matheus, conhecer muito bem os direitos dele, as prerrogativas dele. É o primeiro ponto, é essencial. Tem que estar muito atualizado em relação às prerrogativas dele. Segundo ponto, conhecer muito bem a lei de abuso de autoridade. E, assim, são dois pontos, assim, fundamentais, Matheus, para quem está aí atuando, principalmente na área criminal, né? Porque, infelizmente, temos profissionais aí da área de segurança pública que ainda desconhecem, infelizmente desconhecem mesmo, não é por maldade, enfim, desconhecem as prerrogativas do profissional de direito, do advogado, e desconhecem algumas questões também de abuso de autoridade. E aí o advogado, com o início de carreira, eu lembro que às vezes algumas coisas eu batia a boca, né? Batia a boca porque acabava acontecendo dali por falta do desconhecimento do policial, bater e falar, não, bater no sentido, né, de aquilo que ele acha que é o certo e tentar sustentar. E aí você tem que advertir e acabar gerando aquele dissabor ali na delegacia ou até mesmo ali no local de fato, né? Então, é fundamental conhecer as prerrogativas, fundamental. Segundo ponto, lei de abuso de autoridade, fundamental para quem vai atuar nessa área criminal. E o terceiro ponto, dominar muito bem o processo penal, né? O processo penal, o direito material, e ali ter a conversa com os policiais, chegou na delegacia, conversa com os policiais que atenderam a ocorrência, com educação, ainda que o policial às vezes está com raiva do cliente, mas ele entende também às vezes que o advogado é o inimigo dele ali, e não é, o advogado está ali para poder tentar buscar a verdade real dos fatos ali, contribuir para que isso ocorra, e também para auxiliar ali na investigação, ele faz parte, né, um auxílio dessa investigação. Obviamente, uma investigação defensiva também, mas evitar o confronto. O confronto nunca é benéfico. Tem algum ponto que ele julga que é necessário e ali está sendo violado o direito, prontamente ali procurar a ordem, na hora, entrar em contato com o canal de prerrogativas ali, viu que o direito está sendo violado, aciona a ordem naquele momento, não deixa para depois, aciona a ordem, porque aí você não está sozinho, você tem uma instituição ali junto te dando suporte, e você não está falando por si, você está falando em nome de todos os advogados, porque uma violação, uma prerrogativa viola o direito de todos, né? E, e saber se posicionar, mano, saber conhecer as prerrogativas, falar das prerrogativas, advertir o policial, o delegado, quem quer que seja, advertir que está ocorrendo a violação ali, não deixar para depois. E se insistir, você vai lá, doutor, eu vou ter que acionar a ordem e vou ter que representar contra o senhor. Mas assim, de maneira bem tranquila, sem tom de ameaça, mas de cunho jurídico, falar para ele. E evitar o conflito. Mas se o conflito tiver que acontecer, infelizmente, o advogado principalmente que atua na área criminal não pode ter espinha mole, né? A advocacia na área criminal não é para covarde. Então ele tem que dominar bem o direito e ali se posicionar e falar, seja para o policial, seja para o delegado, né? Ele tem que saber se posicionar.
E digo isso também em relação ao cliente, a gente tem uma conversa muito franca com o cliente, né? Ficar ali naquele afã de querer receber os honorários, mas deixar bem claro para o cliente a situação dele, o direito dele e possivelmente as consequências disso. E não dá garantia. Infelizmente, tem muitos advogados que pecam disso, Matheus, de garantir algo que não é ele que decide, né? Ainda que você tenha uma certeza, jamais garantir algum resultado. Isso aí é fundamental ao advogado, porque a profissão do advogado ela é uma profissão de meio resultado. Um resultado, como é que você dá um resultado do entendimento num juiz? Você não sabe qual vai ser o posicionamento, você sabe como que é posicionamento de jurisprudência, que ainda diverge, tem minoria e tem maioria. E aí, como é que você dá um resultado para o cliente antecipadamente, né? Eu lembro uma vez que eu tive uma situação interessante, aproveitando isso, né? Eu fui fazer um pedido com o cliente, conversei com o promotor falou que ia ser favorável, e foi favorável. Aí, quando encaminhou os autos concluídos para a juíza, fui lá conversar com a juíza, expliquei a situação, falei, tá comigo aqui já, doutor? Tá assim, assim, assim. Ela olhou, tá bom, doutor. Eu vou soltar seu cliente. Beleza, fiquei feliz da vida. Fui lá e contei pro cliente na delegacia, tava preso. Falei, ó, a juíza falou assim, 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 tal. Falou que vai soltar. E eu falei que a juíza falou que ia soltar, não que eu ia soltar. Veja bem, olha só a diferença, né? Pois bem, a decisão saiu no dia seguinte. A juíza indeferiu o pedido. Rapaz, que situação embaraçosa. E eu fui lá conversar com o cliente. Falou, a juíza foi contrário. E aí o cliente começou, não, doutor, você falou que ia fazer isso. Falou isso, falou aquilo. Rapaz, que situação delicada. E vai lá eu conversar com a juíza novamente. E falar, doutora, estava colocando uma saia justa. A doutora falou que ia ser favorável ao pedido. E eu fui e comuniquei ao cliente. Aí eu levei um pito ainda da juíza. Ah, mas como é que você fala pro seu cliente que eu ia ser favorável? Pô, doutora, a doutora que decidiu, falou que ia ser favorável, eu confio na palavra da doutora. Vou confiar em quem? Não foi no assessor, foi a doutora que falou diretamente para mim. E tá, faz uma petição lá que eu vou reanalisar e eu vou reconsiderar a decisão. E aí fiz a petição, ela reconsiderou e soltou. Então, assim, é uma experiência que eu tive, ainda que não foi eu que garanti o resultado. Falei aqui, a juíza tinha me passado. Criou, assim, um embaraço, um incômodo, né? Então, para os jovens advogados ou demais aí, não garanta resultado. Fala do direito, tem decisão nesse sentido, a maioria tem decisão nesse sentido, mas não aguardar a decisão. É isso. A gente não decide nada, a gente é operador de direito, a gente escreve, fundamenta e vai tentar despassar juízo com o promotor, fazer esse despacho, mas nunca garantiu. Ainda que ele fale, ó, vou soltar, não antecipa o resultado, espera sair a decisão, né? Ainda que ela fala que vai ser favorável, espera sair a decisão. Para não ter nenhuma invertida, que numa dessa ela ficou de decidir, ela teve que ser substituída por outro, aí vem o outro, e vai e decide contrário àquilo que ela tinha falado. Ah, mas eu tinha falado para mim. Ah, doutor, você tinha falado com ela. E eu substituí ela e agora eu que decidi dessa forma. Então, para evitar qualquer embaraço, é aconselhável e uma prudência em relação a isso. É um conselho que eu dou também. Ótimas dicas para quem está iniciando na advocacia criminal, né, e para quem ainda vai iniciar, né, doutor? O doutor mencionou a questão das prerrogativas profissionais. Qual a importância da defesa das prerrogativas profissionais do profissional da advocacia na tua ótica, doutor? É de extrema importância, de extrema importância. O advogado, tanto na questão da prerrogativa, quanto perante aí, terceiros, né? E quanto perante também aos colegas, né? Tem muito colega também que viola o estatuto de ética, não respeita. A gente vê colegas aí que iniciaram a advocacia aí agora, né? Atravessa a procuração do processo do outro, não tem nenhum devido cuidado de entrar em contato com o colega ali, de profissão. Aí, o conselho que eu dou é até em relação a subestabelecimento, Matheus, primeiro ponto, se eu vou fazer um subestabelecimento para alguém, ou eu vou pegar o subestabelecimento de alguém, a família vem me procurar, o advogado está fazendo isso, aquilo, tal, não sei o que, tal, a gente quer trocar, isso, enfim. Conversa com a família e fala, ó, vocês fecharam um contrato com ele, conversa com o profissional lá, peça a ele, então, fazer o subestabelecimento. Depois que vocês conversarem com ele, vocês me dão um retorno. Só aí, então, eu conversar com esse profissional do direito que estava atuando no caso, né? Evitar que atravesse procuração, atravesse aí sem ter conhecimento se houve subestabelecimento ou não. E, obviamente, também, né, Matheus, a gente sabe que às vezes a pessoa fala mal do outro profissional, mas daí você vai descobrir que não estava pagando o profissional direito, não estava remunerando corretamente,
e aí o profissional aí fica numa situação delicada, mas obviamente, né, que a gente tem que saber o seguinte, né, não deu certo, você tem um contrato de honorários, não pagou, executa o contrato. Também não vai segurar o subestabelecimento, né, não vai se prender à causa. Não deu certo, não pagou, faz os subs e se não pagou, executa esse contrato de honorários aí, que é verba alimentar, tem até preferência nos créditos aí. Corretamente. Doutor, qual que é a importância do advogado, especificamente do profissional da advocacia criminal, de alcançar, né, de se socorrer aos tribunais, tanto no Tribunal de Justiça Estadual, na capital, quanto nos tribunais superiores, né? Eu tenho conhecimento e muitos profissionais não atuam, né, nos tribunais superiores. Mas qual que é a importância do profissional do direito, da advocacia especificamente, de levar casos criminais para os tribunais superiores? Olha, Matheus, primeiro ponto, né? Se você estuda jurisprudência, você vai estudar jurisprudência de tribunais superiores. Você vai fundamentar um pedido de revogação de decisão, você vai citar o TJ, STJ, STF. Assim, particularmente, respeito os colegas aí que não fazem essa atuação em tribunais superiores, eu particularmente procuro fazer aí o contrato. Obviamente, quando o cliente não tem condições de pagar, né, a gente faz o contrato até a sentença, mas procuro fazer o contrato até os tribunais superiores. Por quê? Tem muita coisa, Matheus, infelizmente, que o juiz de primeira instância não concorda ainda com as decisões dos tribunais superiores. E aí você tem que levar isso para cima. Tem que ir para o TJ. TJ, às vezes, também não adota ainda a postura, mantém ainda alguma postura, vamos dizer, assim, mais concentrado na região e desrespeita aí as instâncias superiores. E aí você tem que levar para o STJ e para o STF, né? Então, são vários casos aí que a gente tem levado aí para a instância superior e tem obtido aí resultado também. Então, conselho, tem que levar para cima esses recursos, até pedido de liberdade, subir com os recursos para cima, né? O profissional de direito, assim, ele não pode existir, ainda que entendimento majoritário nesse sentido. Nós somos jurisconsultos, né? Nós fazemos a mudança da jurisprudência de súmula, ainda que é súmula vinculante. A súmula vinculante ela pode ser mudada. Súmulas que tem também pode ser mudada. Entendimento hoje que é majoritário, ele pode ser mudado. A prisão em segunda instância aí foi objeto aí de várias discussões. Então, eu tenho por mim esse entendimento e tenho, ainda que tem decisões majoritariamente no sentido contrário, fundamenta, escreve, estuda, escreve, fundamenta e vai com recurso. Você vai pegar lá um desembargador que tem o mesmo pensamento e falar, não, verdade, concordo, eu entendo, ainda que o tribunal entenda dessa forma, eu entendo nesse sentido e acaba conseguindo o resultado, eu entendo dessa forma. Perfeito. Realmente, a atuação do profissional da advocacia nos tribunais superiores é de suma importância. Vejo que o doutor é membro da Comissão dos Advogados Criminalistas da Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Paraná, subseção de Londrina. Diante disso, pergunto ao doutor qual que é a importância da participação do profissional da advocacia nas comissões da Ordem e o que é a atuação da Comissão dos Advogados Criminalistas da subseção de Londrina, doutor. Ali eu entendo o seguinte, é importante quem está atuando na área criminal poder fazer parte dessa comissão, né? A comissão de criminalista ou de prerrogativas, que tem atuação com maior ênfase, né? Principalmente na área criminal, usa muito a prerrogativa. Quem puder fazer parte dessas comissões é fundamental. Ele está interagindo com os outros membros da comissão, sempre participando das reuniões, esclarecendo dúvidas, levando casos ali, pedindo auxílio ali para a comissão. É onde a gente se unindo consegue unir forças e aí tem um respaldo melhor enquanto instituição. Não é você que está brigando sozinho, né? Você tem a ordem ali com você, apesar de ter muitas pessoas que ainda não concordam, de estar participando de comissão, não quer se envolver, mas é de fundamental importância participar da ordem, participar de comissões, ali estar interagindo com os demais colegas, está bem atuante ali. Então, eu, por mim, desde que eu iniciei a advocacia, sempre participei de comissão. Já participei da comissão daí dos estabelecimentos prisionais, fiz parte, salvo engano, me recordo, eu fiz parte um tempo aí de prerrogativas, e hoje, atualmente, eu faço parte, desde o início, e permaneço, né, na comissão dos advogados criminalistas. Muito interessante. O doutor também faz parte da Confraria do Crime. O que seria a Confraria do Exato. Crime
O que a Confraria do Crime reúne? Quais os profissionais? Quais os objetivos? A Confraria do Crime, eles são advogados criminalistas aqui de Londrina. É um grupo aí que nós formamos e ali reunimos alguns profissionais da área criminal para a gente poder discutir algumas questões criminais, né? Levar conhecimento à ordem, algumas questões também. Seria, seria uma comissão que não é da ordem, mas uma comissão dos advogados criminalistas ali. É um grupo ali que foi selecionado alguns membros. Para fazer parte desse grupo, tem que ter aceitação unânime dos demais. E é lógico, né, pesquisado a ficha daquele candidato que queira entrar, né, e para poder fazer parte. E dentro do requisito aí, né, a reputação, que não tenha procedimento contra ele, e que também não tenha desentendimento com os demais ali que fazem parte. Então, vamos dizer assim, é uma confraria de advogados criminalistas, que a gente tem uma reunião mensal, e temos aí o nosso estatuto, né, e a gente também atua em prol aí dos advogados criminalistas, ainda que não fazem parte da Confraria do Crime, mas ali auxiliando ali a comissão dos criminalistas, prerrogativas, tem membros ali que estão da diretoria da OAB, né, que estão integrados em comissões, então a gente está muito próximo ali também à diretoria da OAB. A Confraria do Crime, ela é constituída sob a forma de associação privada, doutor, ou não? O doutor É mencionou que ela assim, tem um estatuto formalizado, isso, né? é uma associação. E o advogado interessado em participar da Confraria do Crime, quais os procedimentos que ele deve adotar? Como que ele deve submeter o requerimento de vinculação a esse importante grupo de advogados criminalistas de Londrina? Ele leva conhecimento aí a um dos membros da Confraria do Crime, o interesse, e aí é feito vamos dizer em tese, uma sindicância, tanto externa quanto interna, para depois ele poder fazer parte. Certo, certo. Seria basicamente isso. O doutor mencionou que no início da tua, o doutor foi optar, né, em relação às graduações, se faria graduação em direito, né, ou em teologia, já que o doutor gosta bastante dessa área, né? Embora o doutor também tenha questionado, tenha me dito que sofreu influência do teu pai pela questão da parte elétrica, né, de graduações nesse sentido. Qual que é a importância ali do advogado na questão da teologia? Existe alguma ligação? É importante que o profissional do direito também tenha ligações desse sentido, doutor? Eu entendo como assim, não o direito natural, né? O direito natural é o direito canônico, né? Então, eu entendo assim, de suma importância até por uma questão, não só da questão de cunho jurídico, até porque a Bíblia ali tem leis e mandamentos, né? Tem algumas regras, algumas posturas, né? E até a nossa própria Constituição ali no preâmbulo ali, ela fala sobre a proteção de Deus, faz questão de mencionar. Então eu entendo, obviamente, né? Respeitando aqueles que não acreditam, nem merecendo também, né? Mas eu entendo que para mim, como formação humana, né, como professor de direito, foi fundamental também para mim. Até porque, Matheus, a gente tem que entender o seguinte: um advogado, ele não é um advogado para litigar. O advogado, ele também é um pacificador, né? Ele é para pacificar, é para trazer solução. Então, eu entendo que ele tem que ter um espírito ali de paz, de pacificador, tem que ter espírito calmo, né? E cumprir aquela situação. Tem situações que você pega um divórcio para fazer, por exemplo, né? Ou, às vezes, não é caso de divórcio, às vezes você tentar a pessoa procurar uma terapia, um casal, né? Porque, infelizmente, lógico, nós somos profissionais de direito, vivemos os nossos honorários, né? Pagamos nossas contas dos nossos honorários. E tem determinada situação que, no seu caso, que você tratar muito assim, de forma muito fria, né? Não, vamos fazer divórcio, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu vejo assim que seria um pouco desumano, né? Tratar assim dessa forma, até porque a gente envolve muito questões humanas, que são pessoas que a gente tem com vários conflitos, seja eles na área civil, trabalhista ou criminal. Então, às vezes é um conselho que você pode pegar e conversar e evitar conflito, às vezes é um acordo, evitar uma ação. Então, eu entendo assim que o advogado, ele é um advogado, ele que está ali para litigar, mas primeiramente tem que procurar a paz e pacificar, tentar fazer aquilo. Esse é o primeiro ponto essencial do profissional de direito.
Certo. Doutor, o doutor mencionou no início da nossa conversa que tem um filho decidiu seguir os caminhos do pai, ou seja, ingressado no mundo do direito. Teu filho é advogado também, Certo? doutor? Advogado. E Ele como que está é terminando a faculdade. ter um filho advogado? Como que é ter um filho que seguiu os caminhos do pai no mundo da Eu, advocacia, no mundo do direito? eu acho que assim, de pai para outros filhos, né? Os pais aí que me ouvem, que têm filhos, deixar ele bem à vontade para escolher o que ele quer fazer. Primeiro ponto. Ah, eu sou advogado, sou promotor, eu sou juiz. Não, quero que seja isso. Quero que seja. Não, você não quer que seja nada. Ele vai ser o que ele quiser ser. Você vai orientar o voo, né? Vamos dizer assim, né? Você vai orientar o voo dele, e sempre ali, passando informações e ouvindo ele. Porque ele não tem que pensar igual a você, ele não tem que ser igual a você, ele tem que ser quem ele quiser. A identidade, é ele que vai criar a identidade dele. Então eu deixei muito aberto isso. No início, né, eu queria muito, mas daí depois eu fui entendendo um pouco e foi por a minha experiência, né? Meu pai queria que eu trabalhasse na Copel. E aí eu fui fazer o quê? Direito. Então, apliquei da mesma forma, deixei ele bem à vontade, fez lá aqueles testes psicológicos para ver a área que ele identificava, e ele todo feliz, ele colocou, e viu que se dedicava mais para a área jurídica, e iniciou o curso. E foi isso. E aí, desde o primeiro ano do curso, quis estagiar comigo, e ficou trabalhando desde o primeiro ano do curso. E já está aí, há 7 anos comigo. Né? Então, hoje é o profissional mais experiente que eu tenho no escritório. Né? Eu falo sempre com muito orgulho. É o profissional que na segunda fase da OAB gabaritou a segunda fase. Então, tenho motivo de muito orgulho, com certeza. Isso aí foi excepcional. Qual é o nome do nobre doutor, vosso filho, doutor? Guilherme Rocha. Doutor Guilherme Rocha, e uma grande inspiração dentro de casa, né, doutor? Exato. Doutor, E tem uma outra vamos. lá que, desde pequena, eu tenho mais 2 filhas, né? Um segundo Aham. casamento. Eu tenho uma outra lá que é advogada, que é advogada na área criminal também. Mas assim, né? Com 9 anos de idade. Então, esse dia, recentemente, ela pediu para eu levar um livro de direito que ela queria dar uma lida. Aí eu levei aquele livro lá no início do primeiro ano da faculdade, o caso do explorador de caverna, para ela ler, né? Que é a leitura mais fácil, para ela poder entender e tal. E veio minha ficar junto comigo, assistindo filme de investigação, então é muito interessante. Realmente, doutor, vamos entrar em um tema polêmico. Sabemos que no Brasil, diariamente, inúmeros advogados são mortos, né? Sofrem tentativas de homicídio, enfim, são alvos de atos criminosos, perdem, lamentavelmente, suas vidas. Sabemos também que há inúmeros projetos de lei ofertando o porte de arma para os profissionais da advocacia. Qual que é a tua opinião em relação a isso? Bom, olha, Matheus, primeiramente, né, o profissional de direito, ele não tem um grau hierárquico com juiz, promotor, né? Então, obviamente, isso aí tem que ser assegurado ao profissional de direito. Segundo ponto, né? Eu entendo que o advogado, ele tem que, dentro do ponto que eu mencionei para você, ele tem que ser muito transparente na conversa com o cliente, né? E, assim, há um sinal de alguma dúvida, algum dissabor aí inicialmente ali no trabalho, ele renunciar ao caso, deixa de estabelecer para outro e não atuar. E assim, os conselhos básicos aí que a gente dá para os advogados que estão iniciando. Primeiro ponto, ser muito transparente. A gente vê muitas situações aí que o advogado fica muito preocupado com os honorários e às vezes fala muito superficial alguns detalhes que depois, aí, posteriormente, pode ser objeto de questionamento ou às vezes ficou com dúvida, não foi bem claro naquilo. Então, por exemplo, no cliente na área criminal, o advogado ele tem que ser muito claro dentro do que fala, né? E uma linguagem muito simples, de fácil entendimento, tanto para o preso, né? E tanto para a família. É muito claro isso. E formalizar, sempre formalizar contrato, fazer nada de pouco.
Porque, assim, o negócio de boca, a memória da gente falha, mas o papel escrito não vai falhar. Então, deixar claro ali no contrato, explicar muito bem esse contrato, explicar até onde vai a atuação, o que que é um processo de conhecimento, o que é um processo de execução. Tem muitas situações que não fica claro isso, né? E às vezes a pessoa não entende. O processo todo. Processo todo o quê? Processo todo até a sentença, até o trânsito julgado, é o processo depois que termina a sentença e o julgado vira processo de execução. Tem que deixar bem claro isso para as partes, e poder explicar isso. E eu acho que um dos primeiros pontos aí, Matheus, é a linguagem que é muito clara, muito transparente. E por escrito isso. Porque amanhã ou depois um cliente vai questionar, a família vai questionar, o advogado não vai ficar numa situação disso que me diz. Foi bem claro isso, a explicação, né? Então, isso aí não pode falhar, né? Não pode falhar, eventualmente, de forma nenhuma. Certo, mas eu gostaria de saber do doutor o seguinte: o doutor concorda com os projetos de lei que autoriza o porte de arma de fogo para os profissionais da advocacia? Concordo. E como eu mencionei, Matheus, não tem grau hierárquico, juiz e promotor. Prerrogativa de função deles. Eles têm aí o direito de ter, por que que o advogado não vai ter? Não faz sentido ele não ter, né? Ainda que ele não vá usar. Ter o direito de ter. Se ele vai adquirir ou não, é uma outra história. Tem juiz e promotor que não tem arma, não usa arma. Outros usam, né? Então, ele tem que assegurar o direito dele ter. Se ele vai utilizar ou não, se vai adquirir ou não, é uma outra questão. Isso aí tem que ser prerrogativa da função dele ter esse direito aí. Certo. Quem defende o direito do armamento, dizem, né, doutor, que o Estado ele não pode, ele não consegue estar todo momento em todos os lugares. Essa seria uma das justificativas para a autorização, né, do porte de arma de fogo. Concorda com essa afirmativa? Concordo em partes, né? A gente não pode tirar uma responsabilidade do Estado e atribuir ao cidadão. Em partes eu concordo. O Estado não consegue ter os braços abraçando tudo, né? Obviamente. Mas concordo que se tem um Instituto de Legítima Defesa, é porque há uma falha no estatal e ali você tem que exercer o seu direito, tanto da propriedade quanto da pessoa, né? Então tem que assegurar esse direito ao cidadão. Cidadão, obviamente, assim, Matheus, eu entendo que saindo da questão profissional, do profissional de direito, mas do cidadão que preencheu os requisitos, obviamente, eu entendo, é uma opinião minha, tem colegas que vão discordar, eu entendo que, no caso, um porte de arma, renovação anual, logicamente, tem que passar por os testes, né, necessários, psicológicos, e essa pessoa está bem habilitada, mas também com um custo menor, que o custo não seja alto e possa propiciar sempre ter essa reavaliação. Porque hoje você está bem, Matheus, amanhã você já não está bem, né? Mas está com problema, ou está num quadro depressivo, suicídio, alguma coisa, uma paranoia, uma perseguição, e armado, cometer algum delito, infelizmente, a gente está sujeito a isso, né? Então, eu entendo que seria necessário, não há 5 a 10 anos, fazer a renovação anual, mas com custo ali, seja acessível a todos, que possa ter essa renovação e, obviamente, a pessoa ter qualificação para poder estar utilizando aí de uma arma, né? Infelizmente, ainda que haja tudo isso, a gente sabe que tem várias tragédias que aconteceu, pessoas armadas que passou, estão ali credenciados, CACs, a gente tem visto recentemente aí várias situações que envolvem CAC, né? E eu sou CAC atualmente. E eu tenho porte de arma, eu adquiri meu porte de arma desde 98. Então, antes do Estatuto do Desarmamento, depois eu acabei virando CAC. Então, atualmente aí eu estou aguardando essa aprovação ainda, uma lei aí que dê a garantia aos advogados, independente de área, mas por conta da profissão, ter o direito de ter o porte de arma. Perfeitamente. Doutor, eu gostaria de saber, vejo que o doutor também, como advogado atuante na seara criminal, tem uma grande atuação no Tribunal do Júri, popularmente também Sim. conhecido como o Tribunal das Lágrimas, e julga os delitos contra a vida, que é a atuação do advogado, do profissional da advocacia criminal no Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri é uma coisa muito interessante, né? Você participa daquela instrução, tudo aquilo que acontece na instrução, você espera que aconteça no Tribunal do Júri. Você repetir as provas, as testemunhas falar aquilo que já foi falado, você fazer a reprodução daquilo. Só que assim, o Tribunal do Júri tem situações que acontecem no Tribunal do Júri que acontecem ali na hora, que não aconteceu na instrução.
uma testemunha, aquilo que ela falou na instrução, ela acrescenta por detalhes a mais que acaba falando no tribunal do júri. Ou aquilo que ela falou na instrução não reproduz. Então, assim, é muito comum acontecer isso. O profissional ali que atua no tribunal do júri, ele tem que estar muito atento, muito preparado, tanto na questão do conhecimento do processo, os detalhes do processo. E detalhes que eu digo até dia, hora, dia da semana, esses detalhes são fundamentais, são detalhes que faz toda a diferença no tribunal do júri, que você consegue arrancar aquele voto que seria ali um 4-3 para condenar e um 4-3 para absolver, né? Então, a comunicação do advogado com os jurados, o posicionamento do advogado ali, o tratamento do advogado com o promotor, com o juiz, saber como se posicionar diante de alguma afronta, né? São técnicas ali que você acaba desenvolvendo, assistindo e praticando também. Tem muitos colegas aqui atuando na área criminal que não faz tribunal do júri, nós sabemos disso. Então, assim, a oratória ali do advogado português, inspiração, estado de espírito ali é fundamental, ele tem que estar muito pronto ali para saber inclinar no momento certo, ali uma nulidade, uma violação, registrar isso em ata ali naquele momento, né? Saber fazer os apartes no momento certo, esclarecer equívoco. Então, tem situações que, em matéria de defesa, acabam, por estratégia, deixando para apresentar também no tribunal do júri. Então, tem que ser muito atento ao conhecimento jurídico e o conhecimento do processo. Sem sombra de dúvidas. Qual que é o teu escritório? Onde ele está localizado? Quais as áreas de atuação além da seara criminal? Eu estou hoje, até hoje, né, no edifício Metrópole, aqui no Calçadão, tive conhecimento aí que vários colegas aí, grandes advogados aqui de Londrina, iniciaram nesse edifício, no edifício Metrópole, um edifício aqui onde tem as agências de câmbio e turismo, o dólar aqui embaixo e tal. Então, um prédio antigo, né, que vários profissionais de direito passou aqui e posteriormente foram para outros edifícios, enfim. O ramo de atuação, inicialmente, a gente começou na área criminal, na área trabalhista, algumas questões civis. E aí o cliente criminal ele tem um auxílio de reclusão para fazer, ou ele tem um problema de pensão para resolver, e aí a gente foi ampliando, e hoje a gente atende todos os ramos de direito aqui. Profissionais aqui que atuam aqui atualmente não tem nenhum estagiário, são todos advogados, são advogados aqui que já trabalharam no Ministério Público, já trabalham como assessores de magistrados, então pessoas com especialização nas áreas, e para poder atender bem o cliente e ter uma resposta bem técnica e profissional e ali assegurando o direito daquele cliente que nos procura. Perfeito. Doutor, para finalizarmos a nossa entrevista, eu gostaria que o doutor passasse algumas dicas para quem pretende ingressar na graduação em Direito, para quem já está se graduando, está na iminência de finalizar a graduação em Direito e pretende ingressar na advocacia, seja na advocacia criminal, seja em outras áreas. Quais as dicas que o doutor passaria para quem nos ouve? Bom, primeiro ponto, Matheus, eu, assim, ser bem sincero, ainda que a pessoa não vai advogar, ainda que ela não vai para a área do concurso, eu entendo, assim, que toda pessoa, cidadão, deveria ter um curso de direito. Isso aí você vai aprender muito conhecimento, melhora para todos, né, ao seu redor e demais pessoas, ter conhecimento jurídico daquilo, né? É o primeiro ponto. Segundo ponto, para quem decide fazer o curso de direito, escolher esse curso, cara, estuda, leia, não tenha preguiça, leia, né? É fundamental o conhecimento, a leitura. Terceiro ponto, em sala de aula, o máximo de atenção, tira todas as dúvidas. Eu lembro de um fato no início do curso de direito. Eu fiz uma pergunta e aí teve, mexe ainda tem, né, isso. Uma pergunta teve alguns colegas que tirou sarro, né? E eu lembro que foi logo no início do curso. Então, assim, eu poderia ter ficado constrangido ali, não ter perguntado mais. E ali naquele momento eu me posicionei diante da minha pergunta e diante dos demais colegas. E assim por diante, tive respeito dos demais colegas, né? Teve alguns ali que partiam em defesa, né, diante da minha pergunta. E sempre foi um cara que participou bem das aulas, sempre estudando ao máximo aquilo que os professores passavam, né? E sempre lia tudo aquilo que era me passado. Então, desde filosofia, sociologia, todos os textos eu procurava ler, estudar.
Então, assim, profissional de direito, independente da faculdade, né? Pode ser qualquer faculdade. O que faz a faculdade são os professores, né? E o aluno ali se dedicando. E ali, dentro do contexto da sala de aula, os alunos também buscar todas as informações e os demais colegas, né, sempre com respeito aos demais e procurar aprimorar o quanto for possível. E para o advogado iniciante, o conselho que eu dou é, nós não sabemos exatamente quando nos formamos, exatamente qual área queríamos atuar, né? Há exceções, obviamente, tem gente que tem atualmente fixo, né? Essa área. Mas em grande maioria não sabe exatamente. Advoga em todas as áreas, conheça todas as áreas e vai tentando se identificar aquilo que você tem maior facilidade e aquelas que você vai tendo maior facilidade, começa a se dedicar mais, se aprofundar mais, ler mais, se especializar, fazer curso. Aí é fundamental. Depois que você dominou aquilo que você se especializou, e aí começa a fazer alguns outros cursos para ter um conhecimento ainda que um pouco mais amplo das demais áreas. No processo civil é fundamental para quem ainda que atua na área criminal, é importante ter um conhecimento do processo civil, um constitucional, por mais que tenha na graduação, é interessante fazer esses outros cursos, participar desses cursos que tem pela ESA, né, pela OAB, sempre é ofertado ali cursos ali, tem vários cursos aí, inclusive cursos gratuitos, online, cursos curtos, curso aí de 2 horas, 3 horas, e é muito importante. Cursos de recursos, né, determinado tema, determinada lei que saiu, então assim, tem que procurar sempre estar aprimorando o direito, ali, o profissional de direito tem que estar sempre ali atualizado em tudo aquilo que está acontecendo. Esse é um conselho que eu dou, independente aí do profissional em que área que ele for atuar. Perfeito. Doutor, finalizamos a nossa entrevista e, deste modo, eu lhe devolvo a palavra para as suas considerações finais. Matheus, novamente quero agradecer a oportunidade aí por ter gravado essa entrevista. Espero que eu tenha aí esclarecido a dúvida de alguns. Né? Me coloco à disposição aí do senhor e demais colegas, aí, caso necessite de algum auxílio, algum colega que está iniciando até mesmo nas áreas ou na área criminal, caso necessite de algum apoio nosso ou precise de alguma parceria, estamos aí à disposição. Né? Não somos os professores de Deus, né? Longe disso, estamos em constante aperfeiçoamento. Né? Então, estamos aí para aprender e poder auxiliar os demais colegas e agregar, né, a esse colegiado nosso aí da família jurídica. É isso aí. Obrigado novamente. Um abraço a todos e podem contar comigo. Doutor, eu agradeço a tua participação aqui no podcast da Difusão Legal, a tua disponibilidade, né, por ter disponibilizado o teu valoroso tempo para participar dessa entrevista. Não sombra de dúvidas, uma honra e uma grande oportunidade para quem nos ouve de aprender um pouco mais uma história de vida de lutas, de persistência e de sucesso, principalmente. Assim sendo, falamos hoje com o ilustre advogado criminalista, o doutor Mauro Martins, da cidade de Londrina, no estado do Paraná.